Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Mais um dia que nós estamos aqui para aprender um pouco da Palavra de Deus. Eu espero que você esteja bem, sobre a paz, sobre a proteção de Deus. E hoje o tema é No Deserto com Deus. Nós estamos vivendo há mais de um ano numa situação tão complicada, tão difícil, não é verdade? Há algo estranho no ar, há medo, há perdas, há luto, há uma situação que tem constrangido nossos corações. E eu gostaria de falar com vocês sobre lutas, sobre momentos assim, sobre a vida, né? Que a gente passa por fases que muitas delas são tão difíceis de serem suportadas. Mas Deus é um Deus que está presente, né? Ele prometeu que não nos abandonaria e Ele vai tratando conosco. E pensando em fases, em etapas, eu estava me lembrando da vida de Moisés. Moisés passou por 3 fases bem distintas da vida dele. Vamos lembrar? Quando Moisés nasceu, ele foi colocado pela sua mãe Joquebede no rio Nilo, porque ele estava sendo ameaçado de morte pelo faraó. Todos os meninos, filhos dos israelitas, deveriam ser mortos. E a mãe então o preserva e ele é resgatado pela filha do faraó e adotado por ela. E pela misericórdia de Deus, que sempre nos surpreende, a própria mãe Joquebede é contratada pela filha do faraó para cuidar desse bebê. E conta-se que ela cuida dele e quando ele já está grande, lá em Êxodo capítulo 2, fala que, versículo 10, que Joquebede leva Moisés de volta para o palácio do faraó. E a filha então o adota. Então ele cresce conhecendo a cultura, conhecendo a fé do povo de Israel. E é levado então para o palácio. E lá no palácio ele é criado pela filha do faraó com comodidade, com conforto, com riqueza. E aqui, lá naquele lugar ele se sente assim, cheio de poder, de escravos que o servem, né? E ele tem assim um momento assim de muita liberdade de fazer o que ele quer. Até os 40 anos ele está ali, no momento que ele pode dizer ao seu coração: eu posso todas as coisas, né? Eu sou filho da filha do faraó, sou neto do faraó. Mas conta-se que ele um dia ele vê um israelita sendo apanhando de um egípcio. Aqui fala no versículo 11, né? O egípcio espancava um hebreu. E ele fica muito indignado. Apesar de estar ali no palácio do faraó, ele sabia o povo a quem ele pertencia. E ele fica muito bravo e ele então mata esse egípcio. Ele mata o egípcio e ele vai para sua casa, mas antes de matar ele olha dos lados, né? Conta-se que ele olha de um lado e de outro, e porque ele teme a homens, ele está preocupado em agradar homens, ele está sendo criado assim. E ele então vai para casa, mas no dia seguinte ele vê 2 hebreus discutindo e ele vai intervir. E esses hebreus falam: ei, você está achando que é rei, que é príncipe, nós, juiz? Para com isso, você quer matar a gente como você fez com o egípcio ontem? Então ele cai a ficha e ele então foge. Ele foge para o deserto e conta-se que ele vai para o deserto de Midian. Então nós temos aqui uma primeira etapa da vida de Moisés. Quando ele nasce até os 40 anos, ele está morando, vive no Egito. E ele tem então uma vida regalada.
Só que com cerca de 41 anos, ele vai então para o deserto. É esse momento em que a vida dele muda radicalmente. Ele começa ali no deserto, ele se encontra com o sacerdote de Midian, e ele vai para a casa desse sacerdote, se casa com a filha desse sacerdote, e ele passa por uma outra etapa da vida dele, uma etapa de miséria, de carência, cuidando de um pastor de ovelhas, né? Então, Deus está trabalhando na vida dele, tirando aquela arrogância, aquele homem que tinha tudo nas suas mãos disponíveis. Agora ele está numa necessidade muito grande. Deus vai tratando do coração dele. É assim que às vezes Deus faz comigo e com você. Às vezes para tirar a nossa arrogância, né? Deus aperta, né? Uma pessoa diz assim que é como se fosse um tocador de harpa, né? Quando nós nos distanciamos de Deus, Deus aperta a gravelha, Ele estica a corda, e é algo que pode doer, né? A gente começa a sentir a dor, né, a carência, às vezes, né, as situações difíceis começam a acontecer. E às vezes é o tratamento de Deus para nos fazer voltar para mais perto dele. E fazer de nós, né, da nossa vida, uma melodia nova, extraordinária, que só Ele pode tocar, só Ele pode compor. Isso aconteceu. Ele, então, naquela angústia, naquela aflição, ele pega, se esvazia, né, de si mesmo, e ele reconhece que ele nada é, que ele nada pode. É uma coisa bem interessante, porque quando ele está com volta de 80 anos, Deus procura a Moisés e surge para ele numa sarça ardente. Ele então fica assustado, e Deus chama Moisés para um ministério, para uma grande obra de libertar o povo do Egito. Então ele está realmente quebrantado. Ele fala: eu não dou conta, eu não posso. Eu não sei se você tem vivido num deserto, em angústia, se está doente, está passando uma fase difícil. Coloca na presença de Deus a sua causa. Coloca perante Deus e fala: Senhor, me dá sensibilidade para eu entender a tua voz, me perdoa, me transforma, faz de mim alguém tratado, alguém submisso à tua vontade. Assim como foi Moisés. Após então Moisés ter 80 anos, passou pela primeira fase ali no palácio, na segunda fase no deserto, na maior carência, em que ele reconhece que nada é. E daí então ele está preparado para ser usado por Deus, preparado para uma nova história, para libertar o seu povo. E Deus então promete que vai estar com ele e se revela a ele, mostrando o sobrenatural, mostrando algo especial para Moisés, de tal forma que um dos textos mais lindos, né, é aquele que Moisés fala assim para Deus: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Deus, aquele Moisés tratado, lapidado por Deus, ele fala: eu não tenho sentido eu ir para lado nenhum se o Senhor não for comigo. Eu quero Deus. Então, na primeira etapa, né, quando ele nasce até 40 anos, ele pensa: eu tudo posso, eu posso fazer justiça, eu posso fazer acontecer, né? É um cara que se acha. Mas dos 41 até os 80, é um novo Moisés, é um Moisés quebrantado, humilde, né? Que está preparado para depender de Deus. E até o final de sua vida, dos 80 e poucos, até 81, até 120 anos, é um homem que se torna um amigo de Deus. Coisa linda, né? Deus fala que Moisés é o seu amigo e fala com ele face a face, conta seus projetos para ele. Lembra aquele texto que fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A ele dará a conhecer a sua aliança. E é isso que ele faz com Moisés. Ele dá a conhecer a aliança para Moisés, os seus projetos, o seu plano, e usa Moisés como canal de bênção na vida de um povo imenso, né? Do povo de Israel. E é muito lindo porque, olha só,
E aquele homem, aquele Moisés, ele é tratado de tal forma, e ele é abençoado, e a Deus acompanha a sua vida, passo a passo, Deus vai orientando, e ele está ali no deserto também, de novo, né? Deveria ser uma viagem curta até Canaã. Acredita-se que em 2, 3 meses ele chegaria do Egito até Canaã, com o povo andando no deserto. Só que ele leva 40 anos, porque o povo, ele se revela um povo murmurador, reclamador. Deus faz tantos milagres, mas eles não dão conta desses milagres. Deus abre o mar vermelho, Deus manda maná cair do céu, o pão, né, de Deus, que deve ser muito saboroso, manda codornas caírem lá para eles, água da rocha. Deus vai tratando, vai suprindo todas as necessidades. As nuvens, né, de dia faz com que eles não tenham o calor do sol, e à noite, né, no deserto é muito quente de dia e muito frio à noite, e à noite eles são, Deus coloca na frente dele o calor, né, a fogueira para aquecê-los. Que coisa mais linda que acontece. E eles mesmo assim, eles murmuram, eles reclamam. E lá em Números, capítulo 13 e 14, esse povo, eles reclamam muito. E Deus fica muito aborrecido com eles. E então Deus diz, né, para eles que vai acabar com todos, né? Deus está muito zangado. Ele diz, no capítulo 14, versículo 11, até quando me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio dele? E eu fico pensando, e eu fico pedindo a Deus perdão, Senhor, assim como Moisés pede perdão pelo povo. Eu fico pedindo, né, perdão, Senhor, que Deus tem vindo dando os milagres e a gente reclama tanto, às vezes a gente é tão mal agradecido, não é? Que Deus trate do meu coração e do seu, e nos perdoe, e faça de nós pessoas realmente tratadas por Ele, pessoas realmente dependentes dEle, pessoas que reconheçam, sejam sensíveis a tudo que Ele tem feito por nós. Amém? E Moisés, então, ele pede perdão para o povo, e Deus então fala, olha, eu perdoei, mas eles vão sofrer a consequência, né? Eles não vão ver a terra prometida, eles vão padecer no deserto, e durante 40 anos eles caminham no deserto e morrem ali no deserto. Gente, é uma coisa tão, tão difícil, né, que acontece. Há uma insensibilidade daquele povo. Hebreus capítulo 4 relata bem isso, né? Do versículo 7 a 19, que fala que eles não conseguiram entrar na terra prometida por causa da incredulidade, porque eles estavam com o coração duro. E Deus fala para mim e para você, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não endureçais, que possamos mesmo no deserto, estarmos com o coração quebrantado, reconhecendo o tanto de maná que Deus tem nos dado, o tanto de água fresca, pura, o tanto que Deus tem feito na nossa vida, e com gratidão agradecer, porque se eu e você estamos vivos, é porque Deus está conosco. Tá certo que nós estamos passando por momentos difíceis, de luta, mas Deus tem nos amparado com sua mão forte. Então, que a gente possa ter sensibilidade para ver a presença de Deus, sentir o seu agir e obedecê-lo. Perguntar a Ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E que possamos estar disponíveis nas mãos dEle para fazer aquilo que lhe agrada. Eu não sei se você está vivendo momentos de escuridão e incertezas, mas creia que o nosso Redentor, Ele está vivo, e as suas mãos podem segurar a nossa. Se você estender a sua mão, Deus pode segurar a sua mão. Moisés, então, passou por 3 fases. A primeira no palácio, em que ele achava que tudo podia. A segunda no deserto, que ele achava que ele nada podia. E a terceira fase dele, nos últimos 40 anos de vida, ele diz, eu quero Deus, porque sem Deus eu nada sou. Melhor o deserto com Deus do que oásis, os palácios sem Ele.
Que Deus ministre no meu e no seu coração. E eu quero terminar agora deixando uma música que a minha filha Débora vai estar cantando. É um dos hinos que eu mais gosto, que diz, chama Amparo Divino, que diz que com a tua mão o Senhor segura bem a minha, porque eu sou tão frágil que eu não me atrevo a dar nenhum passo sem a sua ajuda, sem o seu amparo. E que a gente deve então entender que nas sombras mais escuras, se nós estamos vendo o rosto de Deus, a certeza que Ele está conosco, não precisamos ter medo de nada. Amém? Vamos ouvir essa música e fazer dela uma oração nesse momento. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. A mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Mão segura bem a minha e meu caminho alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. Momento de transpor o rio que tu por mim vieste atravessar, com tua mão segura bem a minha e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares lá do céu descendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, conduze-me contigo para onde eu goze o teu eterno amor. Amém. Olá, pessoal! Assista ao programa Cada Dia da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia em parceria com a Luz para o Caminho. Certo, Ricardo? Sim, pastor Hernandes, todos os sábados às 10h15, aqui pela TV Vitoriosa e simultaneamente pelo canal do YouTube da Sexta Igreja. Sexta Igreja e Luz para o Caminho, cumprindo a missão. Nós existimos para fazer Jesus conhecido.